É porque assim, quando fala Igreja de Cristo, né, geralmente as pessoas associam a uma igreja que é bem conhecida, né, que é a Igreja dos Mormons, na Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. E eu queria que o Sim, senhor sim. explicasse se a sua congregação é a mesma ou é uma distinta. Olha, é distinta. Na verdade, a Igreja de Cristo, ela não tem nome. A igreja ela é chamada pelo nome do proprietário dela, porque então é por isso ela não é uma denominação, porque uma denominação é aquilo que foi denominado. Então a Igreja de Cristo ela tem descrição, é chamada Igreja de Cristo, Igreja de Deus, povo de Deus. Então isso não é o nome dela, é uma descrição dela, porque ela, quando ela é chamada Igreja de Cristo, não é porque não é porque é chamado pelo nome dela, é chamado pelo nome daquele que a comprou. Então isso faz uma distinção muito grande da, da, das igrejas que hoje existem, que são denominações, é um grupo de pessoas que foi denominado por alguém e que criou esse nome. Então, a Igreja de Cristo ela não tem nome. Ela é chamada Igreja de Cristo, mas é uma descrição. Eu entendi. Inclusive, eu já vi alguns prédios, né, que até alguns irmãos colocam, né, aqui se reúne uma Igreja de Cristo ou Igreja de Cristo, seria uma referência a esse grupo de pessoas, não é isso? Sim, exatamente. A gente somos, assim, de certa forma, é, coloca uma placa para identificar, mas tem muitos que colocam a placa assim, aqui se reúne uma igreja que pertence a Cristo, outros colocam aqui se reúne um grupo de cristãos, só para evitar alimentar essa ideia, né? E quando a gente fala em Igreja de Cristo, aí a pessoa pergunta, mas que denominação é? Ele fala, não, Igreja de Cristo, mas sim, ela pertence ao qual ministério? Então, na verdade, a Igreja de Cristo é uma igreja que, no anonimato, né? Inclusive, há muitos anos passados, tinha uma escola da Bíblia na década de 70, na verdade, a Escola da Bíblia de Belo Horizonte divulgou um material, um panfleto, revista, que tinha um panfleto que era assim, o título A Igreja Desconhecida. A Igreja Desconhecida. Que realmente é a Igreja Desconhecida. As pessoas quase não conhecem, porque as denominações ofuscou, tomou conta, né, da, da, da divulgação, tomou conta da verdade, vamos dizer assim, né? Ficou ofuscada, a igreja não aparece. E até mesmo a gente temos uma, uma estratégia que contribui até para isso, porque a gente tem a Escola da Bíblia, que é uma instituição de ensino, e a gente termina colocando a placa lá, Escola da Bíblia, né? Então a igreja fica cada vez mais, né, desconhecida. Eu entendi. Agora, no caso, vocês, né, esse grupo se denomina evangélico, católico ou como vocês se definem? Bom, a gente tem uma. Se uma pessoa perguntar, você é evangélico? Eu sou evangélico. Você é crente? Eu sou crente, né? Para ter a oportunidade de explicar às pessoas, né? Somos evangélicos, somos cristãos, né? Somos crentes. E aí a gente tem. E quando a gente fala isso, a gente fica igual a todo mundo, mas, na verdade, há uma diferenciação muito grande. E, assim, num certo ponto de vista, a, a, as pessoas de qualquer igreja denominacional, eles são humanamente, pessoalmente falando, são igual a nós. Assim, porque uma pessoa de uma denominação chega lá no púlpito e diz que tem problema na vida, que tem pecado, que tem defeito, etc. Uma pessoa da Igreja de Cristo chega lá também no púlpito, um pregador, e fala que tem pecado, que tem problema na vida. É a mesma coisa, as pessoas, nós somos a mesma coisa, né? Agora, a grande diferença está no fato de que as denominações, eles criam doutrina, valorizam essa doutrina e se orgulha dela.
Na Igreja de Cristo, a gente não cria doutrina e também não valoriza, porque a gente não cria doutrina, a gente segue a doutrina dos apóstolos. Isso é que faz a grande diferença. Nós somos humanamente iguais, mas a grande diferença, a grande diferença é que nós seguimos a doutrina de Cristo. E se alguém mostrar para nós que isso que nós estamos ensinando, que nós acreditamos, não é a doutrina de Cristo, prontamente a gente vai agradecer e mudar. Mas nós vamos seguir a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque, inclusive, promove a unidade. O que promove a unidade entre as igrejas, que hoje são 450 mil, o que promove a divisão é a falta de obedecer à sã doutrina. Então, por isso a gente tem esse propósito de seguir a sã doutrina, porque, inclusive, como eu acabei de falar, é a vontade de Deus e também promove a unidade, porque o que faz a divisão é a falta de unidade.